Amiga e amigo baterista, meu nome é Daniel Monteiro, sejam muito bem-vindos. Esse vídeo faz parte de uma série de web seminários sobre livro de bateria. Hoje eu vou falar sobre o livro do Gary Chester, The New Breed, um atrevimento da minha parte, um livro extremamente complexo, extremamente rico, usado por várias gerações de bateristas no mundo todo, um livro realmente muito importante. Mais um livro muito importante. A primeira vez que eu tive acesso a esse livro, eu era adolescente e eu tive acesso a uma cópia incompleta, onde já ia direto para os exercícios. Eu realmente não entendi nada, tentei fazer, mas realmente ficou inviável para mim. Há quase 20 anos atrás, uns 18 anos atrás, eu tive aulas com o professor Nelson Simões e pedi a ele muito que ele me ajudasse com esse livro. Ele me ensinou a tocar esse livro, a praticar esse livro, e mais do que isso, falou da parte que não tinha na cópia que eu tive acesso, era uma cópia incompleta, né, como eu disse, e não tinha os conceitos iniciais, não tinha aquele famoso texto que a gente sempre fala aqui, que é fundamental ler. Bom, são livros em inglês, a maioria não tem tradução, então eu acho que vale muito a pena a gente tentar traduzir, ou pedir para alguém nos ajudar, ou talvez entrar na internet, alguma forma de traduzir. Mas é importantíssimo ler os textos, porque ali o autor ele explica como fazer os exercícios. No caso do livro do Gary Chester, o The New Breed, ele vai além, porque ele fala de toda uma filosofia de trabalho, ele fala de conceitos, ele fala de approach, que seria a abordagem que ele tem com o instrumento. E já há quase 20 anos eu li essa parte inicial do livro, eu tive acesso a esse texto, que eu ainda não tinha lido, e também aprendi a executar os exercícios. A forma que ele apresenta, a visão que ele tem de bateria, basicamente é o que eu adoto até hoje para tocar o instrumento. Então, desde que eu li tudo aquilo e comecei a exercitar as coisas que o livro propõe, não é nem tudo que o livro propõe, porque ele é tão complexo, extenso, mas assim, pelo menos aqueles conceitos iniciais, a primeira parte daqueles conceitos, eles fazem parte da forma como eu toco até hoje, como eu disse. Não só minha forma de tocar, mas ele influenciou várias gerações. É um livro de 1985, que é atual até hoje. Né? Bom, agora, antes de falar dos exercícios em si, eu acho importante a gente apresentar pelo menos o primeiro, os dois primeiros. Eu gostaria de falar algumas coisas que ele apresenta no início do livro, que são fundamentais. Seria muita pretensão da minha parte achar que eu vou cobrir todo o conteúdo em alguns poucos minutos. Não vou. Aliás, eu posso ficar aqui horas falando, porque eu não vou esgotar, porque seria, da minha parte, só um ponto de vista, existem outros pontos de vista a respeito, acerca do livro. Então, assim, por mais que eu fale aqui, vai ser ainda muito pouco. Eu te convido, eu espero que você busque esse livro, tente achar para comprar, tente conseguir ele, porque é um livro fundamental para você que quer ir além como baterista. Tem muita gente que conhece o livro, mas como eu disse no início, muita gente não leu aquela parte inicial. Tá? Então, é fundamental compreender aqueles conceitos iniciais que o autor nos apresenta. Tá? Então, se você conhece, já fez alguns exercícios, porque existem formas de fazer os exercícios que ele propõe, com outros livros, inclusive. Né? Então, tem como usar, vamos dizer, essa metodologia usando outros livros. Mas da forma como ele apresenta, está no livro dele. Então, eu recomendo que você dê uma olhadinha, tá bom? Acho que vai ser bom para você. Como tem sido bom para todos nós, né? Para todo mundo que já, de alguma forma, já teve contato com esse material. Bom, então ele começa com a parte de introdução,
E é importante contextualizar, porque o Gary Chester, ele era baterista de estúdio. Ele escreveu o livro em 85, ele era baterista de gravação desde o final da década de 1950, início da década de 1960, ele já atuava em estúdios. E aí ele pega aquela fase da década de 1970, 80, que foi a chamada Era de Ouro das gravações, principalmente nos Estados Unidos, que tinha uma indústria fonográfica a essa época muito forte, e existia uma situação que talvez para gerações mais novas não seja tão claro, porque hoje a realidade de gravação do mercado de música é muito diferente. Mas, principalmente nos Estados Unidos, tinha aquela coisa do músico de estúdio, né? Então, chegava um produtor, chamava uns músicos, entregava um arranjo, né? E o baterista tinha que executar aquele arranjo na bateria. Alguns produtores, como o próprio Gary Chester, ele coloca no texto dele, alguns pediam coisas mais simples, outros pediam coisas mais complicadas. Coisas não tão naturais, não tão normais para um baterista. E colocar isso na coordenação, usando os 4 membros, muitas vezes fica muito complicado. Então, toda vez que ele se deparava com situações assim inusitadas, ele anotava, levava para casa, e aí ele foi montando o que ele veio a chamar de sistemas, tá? Que eram coisas não baseadas no trivial, no normal, no convencional, tá? E aí ele fala que esses sistemas não são feitos para serem tocados apenas como exercício, mas sim usados como ferramentas para desenvolver novas ideias musicais em diversos estilos. E isso é fantástico, porque é um livro que atende a vários gêneros musicais. Então, independente do que você toca, se você toca heavy metal, se você toca música sertaneja atual, se você toca jazz, se você toca rock, é um livro universal. Você que é baterista, de qualquer estilo que seja, você vai tirar proveito disso. E através dos seus próprios sistemas, inclusive. Isso mais à frente fica claro. Bom, voltando à questão do estúdio. Ele fala que para um baterista de estúdio, o que se chama de sight reading, que seria leitura à primeira vista, é fundamental. E aí tem uma questão para o baterista, que não adianta só ter uma boa leitura à primeira vista, porque você tem que ter isso a 4 membros, pensa bem. Então não adianta ler a uma voz apenas, né? Eu tenho que ler isso para a caixa, eu tenho que coordenar isso com bumbo, com hi-hat, a minha mão direita, a minha mão esquerda, certo? Então, esse é o panorama, né? Esse é o contexto que o Gary Chester vivia e que ele escreve esse livro. Bom, aí ele entra no que ele chama de conceitos, parte 1. Perdão. A segunda parte dos conceitos fica mais à frente, depois ele apresentar os sistemas e as melodias, tá? Então, a primeira parte dos conceitos, ele coloca assim, a primeira coisa que ele coloca é o seguinte, pensando em 1985, um dos maiores problemas dos bateristas é, às vezes, ter só as mãos boas, né? Então, o sujeito, ele treina muita peça de caixa, por exemplo, muita técnica de mãos, então ele tem a coordenação das mãos apuradíssima, ele tem uma técnica apurada, mas na hora que vai coordenar com os pés, ele não se dá tão bem. E ele fala também de bateristas que, às vezes, tem a coisa da coordenação boa com os pés, né? Mas tem muita dificuldade com a mão esquerda. Então, se ele precisar de, por exemplo, conduzir com a mão esquerda, ele não consegue. Então, ele faz a proposta de que o método dele vai cobrir os 4 membros de forma igual, certo? Então, ele coloca conduções tanto para a mão direita quanto para a mão esquerda. E aí ele coloca fotos no livro dele do que ele chama de direitos territoriais. O que ele faz? Ele pega o set de bateria dele e divide em direita e esquerda. Então, tudo que está para cá, à direita, à minha direita, ele coloca para a mão direita. Tudo que está da caixa, o tom pequeno para cá,
ele toca com a mão esquerda. Inclusive, ele usa 3 hi-hats no set dele, tá? E conduz com a mão esquerda. Para ele é uma coisa não natural tocar assim, cruzando os braços, né? Como eu toco, por exemplo. Então, ele toca realmente aberto. Coloca o hi-hat aqui, na direita, e outros 2 aqui, certo? Na posição mais tradicional, né? Mas realmente ele não faz isso. Inclusive tem uma afirmação dele interessante. Ele fala, se você colocar uma criança de 4 anos no set de bateria, ela não vai fazer isso. Ela vai tocar assim. Tá? Ele acha não natural realmente cruzar os braços. Uma outra coisa que ele coloca sobre técnica de bumbo. Isso é incrível. Todo mundo pergunta isso sempre. Todo aluno, quando começa a ter aula, pergunta isso. Isso o quê? Devo tocar com calcanhar abaixado ou calcanhar levantado? Bom, resumindo o que ele fala no texto dele, ele fala que para os tempos atuais, isso em 1985, mas eu afirmo que vale até hoje, mesmo porque eu não teria coragem de desmenti-lo, quem sou eu? Ele fala que nos tempos de hoje você deve saber tocar tanto de um jeito quanto de outro. Então, tanto com o calcanhar apoiado no chão, quanto ele levantado, deve-se tocar. Principalmente porque, às vezes, você precisa de colocar mais pressão. Então, para isso, o calcanhar levantado vai dar mais som de kick, né? Sendo que, por outro lado, o calcanhar no chão vai dar um som mais arredondado, usando as palavras dele, né? Uma tradução mais livre. Agora, independente da técnica, ele recomenda, isso eu acho fundamental, ele recomenda que, independente da técnica, a gente use do joelho para baixo. A gente não use o quadril, tá? Então, sempre do joelho para baixo, independente da técnica, sempre estabilizando o quadril no assento. Tudo bem? Outra coisa que ele fala, postura. Eu acrescentaria um bom banco. Ele afirma que a postura ajuda, além da questão da saúde, prevenir lesão, ajuda a não dissipar energia. E ele afirma uma coisa interessante, afirma que melhora inclusive a audição do set. Então, se eu estou aqui com a postura ruim, eu acabo ficando mais próximo, por exemplo, do hi-hat. Então, segundo o Gary Chester, se eu tenho uma postura boa, eu vou ouvir o set de forma mais equilibrada. Recomenda praticar em frente a um espelho sempre, né? Ele até fala uma coisa engraçada, ele fala que tem umas pessoas que praticam mordendo os lábios ou mordendo a língua, né? E aí ele fala que isso dissipa energia, é uma forma elegante de falar, para que tá feio. Não é isso? Então, sempre na frente do espelho para corrigir a postura, certo? E ver também a expressão do rosto. A minha não é das melhores, já adianto. Ele fala do time, do tempo, né? E aí eu gostaria de chamar a atenção. Ele fala de 3 formas de tocar. Eu acho importante colocar isso aqui porque eu já vi isso como matéria de debate e acabou sendo polêmica em muitos casos. Então ele fala que você pode tocar on top, que é à frente do pulso, in the middle, ou seja, no meio do pulso, e behind, ou seja, para trás do pulso, né? Tem muita gente que fala isso, então tem uma galera que fala, os caras que tocam funk americano tocam para trás, ou seja, behind, né? E se você toca on top, você toca à frente, fica uma coisa mais agulhada. Enfim, eu acho, com todo o respeito a quem pensa diferente e longe de mim de ser dono da verdade, mas eu acho que essa discussão hoje ela é anacrônica para quem faz gravação, por exemplo. Por quê? Porque hoje se coloca tudo no grid. Quem já gravou com os recursos atuais, usando essas ferramentas que existem, né? Sabe que você coloca tudo na tela do computador e tudo vira gráfico.
Então, mesmo que você toque um pouco à frente, o que ele chama de on top, ou se você toca um pouco para trás do metrônomo, por exemplo, né? Tendo um metrônomo como referência, o engenheiro, na hora de fazer a edição da sua bateria, ele vai puxar tudo para cravar no metrônomo, né? Ou seja, vai te colocar no meio, no centro do metrônomo. Então, eu acho que isso, num contexto atual de gravação, isso não faz muito sentido. Eu, pessoalmente, tento tocar no meio, tá? Então, eu tento tocar em cima do metrônomo. Ao vivo, eu acho que isso pode funcionar, né? Agora, isso depende também muito como que o baixista vai tocar, como que o tecladista vai tocar, percebe? Bom, enfim, eu toco o mais dentro do metrônomo possível, tudo bem? Fala sobre groove e swing, né? Groove, o que é tocar groovado, né? Tocar bem encaixado, soando bem, gerando aquela sensação de encaixe com o resto da banda, principalmente com o baixo, com o teclado, com a guitarra também, né? E swing, que é aquela capacidade de fazer a coisa ficar musical, dançante, muitas vezes, né? Então ele fala que as primeiras vezes que a gente toca os exercícios que tem no livro dele, isso não fica assim com muito swing, mesmo porque exige uma coordenação, uma independência que é difícil para ser executada de cara. Então ele fala, à medida que você vai repetindo lá pela terceira, quarta vez ou mais, você começa a sentir groove naquilo. Então a ideia é fazer, repetir até ter um nível de excelência e fazer aquilo ficar musical. Mas isso só acontece com a repetição. E aí depois ele fala, depois de compreender cada sistema, ele fala uma coisa que ele frisa bastante, que é cantar. Cantar cada linha, ouvir e compreender todas as linhas e partes. E aí a gente vai conseguir melhorar o groove. E aí é fundamental a importância que tem de cantar. Ele coloca a voz como um quinto membro. Olha que loucura. Então, a gente tem 2 braços, 2 pernas para tocar bateria, né? Ou seja, 4 membros. E aí ele coloca a voz como um quinto membro. Então, tudo que está escrito, o que ele chama de melodias e tudo mais, tudo para cantar. E aí, na hora de executar, eu vou mostrar isso na prática, né? Eu vou pegar um exercício para a gente fazer e eu vou mostrar isso na prática. É mais fácil, tudo bem? Outra coisa fundamental, isso hoje é muito fácil fazer, eu recomendo muito que você faça, que é se gravar. Então, faz o exercício, pratica ele. Quando estiver tocando razoavelmente bem, você vai lá e se grava, ou com celular, ou com algum outro equipamento eletrônico. E depois se ouça e se critique, né? Pratique a autocrítica, né? Às vezes a gente é muito bom para criticar o outro, né? Isso é uma característica do ser humano, né? Então, quantas vezes eu me pego criticando o outro, mas se criticar é muito mais difícil, né? Então, você vê um baterista tocando, ah, não gostei disso, não gostei daquilo, ah, ele toca assim, ele toca assado, ah, ele é isso, ele é aquilo, mas eu acho que podia melhorar. Tudo bem, então se veja tocando e dê essas sugestões maravilhosas para si mesmo. É um exercício difícil, eu tento fazer isso, tá? É um exercício de humildade e não é fácil. Claro, tem pessoas que têm mais facilidade com isso, mas eu detesto me gravar e me ouvir depois. Mas é um exercício de humildade, é necessário. Nem sempre aquilo que a gente gosta de fazer, às vezes é o melhor para a gente. Então, às vezes uma coisa mais dolorida, assim, de se ouvir, e ver que tem um defeito, ver que às vezes, se a gente estivesse no lugar do público e ouvindo a gente mesmo, a gente não ia gostar. Tá? Isso faz parte de todo músico que quer crescer musicalmente. É algo que eu tento incorporar na minha vida de músico todos os dias, né? Não é fácil. Eu estou tentando. Bom, vamos lá para a parte dos sistemas. Não mostrei o livro é esse aqui. Acho essa capa linda. Esse é o Gary Chester. Vou na parte dos sistemas.
Se você abrir na página 8 e 9, ele apresenta, tem o título, 39 sistemas. Na página 9 temos 7 primeiros sistemas, tá? Tem a legenda na página 8, é bom que você pegue o livro, abra ele, tá? Porque senão fica difícil acompanhar, leia o texto. Então o que ele faz? Para ser bem objetivo, olha que interessante, o primeiro sistema é mão esquerda e mão direita no hi-hat. Como eu disse, ele usa 3 hi-hats, ele usa um à direita dele mesmo, né? E outros 2 à esquerda. Então ele usa os 2 hi-hats de forma aberta, assim, com os braços abertos, tá? Eu vou tocar no ride, mas poderia tocar com as 2 mãos aqui, vou fazer no ride, tá? 3 e 4 e 1 e 2, 3, 4, 1. Bom, então o que ele está fazendo? Conta. 1, 2, 3, 4. Então ele está tocando em semicolcheia nos hi-hats, tá? Esse é o primeiro sistema. As 2 mãos simultâneas. Atenção, não é alternado, não. Não é isso aqui. Não é direita, esquerda. São as 2 mãos simultâneas. 1 e 2 e 3. Tá? O primeiro sistema é isso. Uma coisa importante. Eu falei da contagem, né? De cantar e de contar. Então, ele fala para contar e cantar isso de diferentes formas. A primeira forma, contando os pulsos. 1, 2, 3, 4. 1 e 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Segunda forma de contar e cantar. 1 iea, 2 iea, 3 iea, 4 iea, 1 iea, 2 iea, 3 iea, 4 iea. Percebe? Então, eu estou contando as 4 semicolcheias de cada pulso. Outra forma, cantar imitando o som. Nossa, mas é isso? Sim. E ele coloca isso como parte fundamental. Beleza, esse é o sistema, certo? Aí vamos para a melodia. Ele começa a melodia mais à frente. Na página 14, eu vou fazer o primeiro compasso. Ele recomenda que se toque 4 vezes cada compasso. Na hora que você abre a leitura, na página 14 e 15, é o mesmo tipo de leitura. Você vai ver que está escrito tudo corrido, mas ele pede para repetir pelo menos 4 compassos, tá? Então eu vou ler agora a melodia. Vou tocar no bumbo. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu já contei, né, todos os tempos e o contratempo. A gente pode fazer essa melodia cantando. Seria 3, imitando o bumbo. 3, 4. Tum, 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 tum. Então o que eu faço? Toco o sistema, que é ti, 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 com as 2 mãos juntas. E toco o bumbo, posso cantar o bumbo. Então, as mãos, ti, 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 e o bumbo. Tum, 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 tum. Posso fazer aqui usando o rádio, não tem problema. Posso fazer primeiro, ao invés de fazer com bumbo, igual eu já fiz, posso fazer só contando mesmo, cantando. 3 e 4 e 1. Tum, 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 tum,
tom, 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 tom. Ótimo. Esse é o primeiro sistema. Leitura 1A, 1B. A partir da 2A e 2B, o tipo de leitura muda. Eu não vou fazer aqui agora, tá? Mesmo porque senão fica muito longo o vídeo. Então, é importante que você faça primeiro a 1A, 1B, fique bom nisso, e depois passa adiante, tá? E vou fazer o segundo sistema. O segundo sistema, ele usa mão direita, hi-hat. Eu não tenho o hi-hat aqui na direita, então uso o ride. Tudo bem, se você também não tiver. Pouca gente, eu acho que tem, né, hoje, esses hi-hats, assim, que a gente chamava antigamente hi-hat aéreo. Na década de 90, eu via bastante baterista usando isso. Hoje, nem tanto. Mas vamos lá. Vou tocar só o sistema número 2. Aí começa a ficar mais musical, certo? Eu já desenvolvi as duas mãos tocando com a mesma pressão, mesma amplitude. Digo num. Vou agora pro 2. Tudo bem? 3 IEA, 4 IEA, 1 IEA, 2 IEA, 3 IEA, 4 IEA, 1 IEA, 2 IEA, 3 IEA, 4 IEA, 1. Legal? Faço a mesma coisa contando. Cantando, né? Ti 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 ta ti 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 ta ti 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 ta ti 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 ta ti ti ti. Legal? E aí, o que eu vou fazer agora? Tem um espacinho aqui para eu colocar o bumbo. Meu bumbo está lá na frente. Está na página 14, a partir da página 14. Eu vou pegar aquela mesma melodia e tocar no segundo sistema agora. Eu vou primeiro cantar o bumbo, tá? 3 e 4 e tum, 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 tum. Agora eu vou colocar o bumbo. 3, 4, 1. Se eu quiser tocar só aqui, no hi-hat, eu posso colocar um acento em todos os tempos, né, na semínima aqui no hi-hat. 3 e 4 e 1. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Certo? Eu sugiro tocar, na verdade ele sugere, tá? Tocar ou sem acento nenhum, ou acentuando os pulsos, a cabeça de cada tempo, tá? Ele não recomenda algo do tipo ou então ele recomenda ou acento na cabeça ou retinho. Tudo bem? Bom, eu dei o exemplo aqui dos dois primeiros sistemas com o primeiro compasso das melodias que se aplicam a esse sistema. É muita coisa. Se você pegar os 39 sistemas e colocar todas as leituras, são 10 leituras ao todo, leituras iniciais, depois tem leituras mais avançadas, dá muito pano para a manga, né? Então o que eu recomendo? Pegar pelo menos esses dois primeiros sistemas, acho que são importantes, fazer com as leituras, pelo menos as 4 primeiras,
um A, um B, 2A e 2B, tá? E aí você desenvolve em cima disso a sua coordenação e a sua independência. E aí depois você vai ver que você pode usar isso para outros ritmos, inclusive. Inclusive, eu vou demonstrar aqui para samba, né? Então, eu vou pegar a leitura, passei aqui, 1A. Leitura 1A é 1, 2, e 3, e a 4, e 1, e 2, e 3, e a 4, e tum, tá, 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 tá. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar a melodia, colocar na minha mão esquerda e montar um sistema para samba. Como que ficaria esse sistema? Certo? Então, eu estou aqui na página 16, lendo uma melodia, usando essa melodia, ao invés de ser para o bumbo, estou usando para a mão esquerda. E aí pode fazer isso para baião. Nesse caso aqui ficou um samba em 4, 4x4. Eu não gosto muito, mas tudo bem. O 4 ele pode ser interpretado como uma derivação do 2. Então, é só você partir esse compasso no meio, que viram 2 compassos de 2, cada compasso que tem aqui. Não é um problema em si. Tudo bem? Então é isso. O que eu falei aqui é muito, mas muito pouco do livro. Muito pouco mesmo. Eu recomendo que você busque esse livro, leia, dá um jeito de traduzir, ou com a ajuda de alguém, ou na internet, alguma coisa do tipo, caso você não consiga ler em inglês. E, se possível, também procure um professor, né, para te ajudar a estudar esse livro. Eu tive a ajuda do Nelson Simões lá atrás, há quase 20 anos, e isso me ajudou muito, porque era um livro praticamente indecifrável para mim, né? Indecifrável. E aí ele me ajudou, ele me orientou como que eu deveria praticar isso, e mais tarde eu segui aplicando ele de diferentes maneiras. Tudo bem? É isso, espero ter ajudado. Paz.